Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de música, de artes visuais e de medicina. Os nossos convidados são o Dr. Hilton Koché, que é decano, desculpe, doutor Hilton, comecei mal, foi. Porque não é Koché, que é Koch, mas é alemão, então deve ser Koch. Koch, né? Desculpe, gente, é Hilton Koch, que é decano do Centro de Ciências Biológicas e de Saúde da PUC do Rio de Janeiro, que faz parte do ambulatório da Escola Médica da PUC aqui no Rio. E eles têm consultas a preços populares e a gente vai falar sobre esse ambulatório. Obrigado por ter vindo, doutor Hilton. Nós estamos com Liliana Magalhães, que é gestora cultural, e ela é curadora da Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas, que pode ser vista aqui no Rio. Só tem dois anos esse projeto, não é, Liliana? Essa é a segunda edição da Bienal. Ideia muito boa, você vai nos explicar tudo. Estamos com o Dr. Vitor Lima, que é cirurgião plástico e que coordena o Banco de Pele do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, que é o INTO aqui do Rio, e é uma iniciativa inédita, uma novidade aqui no estado do Rio de Janeiro. Prazer em tê-lo aqui, doutor. Muito obrigado, prazer é todo meu. Estamos com Luiz Carlinhos, que é cantor, compositor, está lançando o CD Luiz Carlinhos Canta Bob Marley, que é uma homenagem ao artista jamaicano. Prazer enorme em tê-lo aqui, Luiz Carlinhos. Prazer é meu, imenso. E estamos com o produtor de web, Bruno Bastos, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Então, Bruno. E aí, vou sim, Vera. Boa tarde a todo mundo, boa tarde. Muito boa tarde para você, para o senhor, para a senhora que está em casa. Quer participar do Sem Censura? Chegou a hora. Hashtag Sem Censura, a sua mensagem cai aqui, eu passo para eles, é bem simples, você já sabe. É bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o Luiz Carlinhos começar com uma música, para a gente já entrar no clima do Bob Marley, porque e depois, lá no final, a gente faz uma entrevista e ele canta mais um pouquinho. Mas agora, só para começar, o que você vai cantar? Três lindas flores. Lindo! Amigo, me ouvi, todo mal tem fim. Depois de qualquer fim, o novo vem atrás. Se não ouvir, jamais um fim. A vida é assim, o vento leva e traz. O sol nasce pra mim, feliz com a luz da manhã. Três lindas flores, cores aos meus pés, cantam canções, versos e frases puras. Alguém diz que essa mensagem é sua. Oh, amigo, me ouvi, todo mal tem fim. Depois de qualquer fim, o novo vem atrás. Se não ouvir, jamais um fim. A vida é assim, o vento leva e traz. O sol nasce pra mim, feliz com a luz da manhã. Três lindas flores, cores aos meus pés, cantam canções, versos e frases puras. Alguém diz que essa mensagem é sua. Três lindas flores, cores aos meus pés, cantam canções, versos e frases puras. Alguém diz que essa mensagem é sua. Amigo, me ouvi, todo mal tem fim. Amigo, me ouvi, oh, todo mal tem fim. Amigo, me ouvi, todo mal tem fim. Amigo, me ouvi, todo mal tem fim. Oh, que lindo. Carlinhos, senta lá agora para participar do programa. Claro. Mas saiba que realmente foi uma ótima ideia, porque Bob Marley é tudo de bom. Realmente, começar assim, vale a pena. Obrigada. Uma versão, né? Isso aí. Tô Hilton. Opa, O senhor gosta de Bob Marley? gosto. Quem não gosta? Quem não gosta, não é não? É, quem não É gosta. muito impressionante. Maravilha. Há quanto tempo existe o curso de medicina da PUC? Bom, é uma história longa. Olha só, o Luiz Carlinhos, ele foi estudante de lá. Eu fui também. Deixa eu ver, já tem dois estudantes da PUC aqui. Olha que bom. Ele também foi estudante. Você também, Vitor? Vitor também. Liliana, não. Não. Não, ela não. Bruno? Vitor Também não. Também não. Também. Tá. Infelizmente. Bom, veja, a PUC começa como universidade, né, chamando alguns médicos da comunidade, médicos importantes, há 63 anos atrás.
para criar a universidade. Aí criou-se um curso de aperfeiçoamento médico, que era formação pós-formatura de graduação, e que isso evoluiu durante esses anos todos, como depois passando a ser chamada de Escola Médica de Pós-Graduação. Hoje tem 35 cursos com especialistas das várias áreas, praticamente todas as áreas que compõem o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira. Mas isso era um problema para a gente, porque não poderíamos colocar outro assunto, nem médico e nem de saúde, que não fosse relacionado com essa questão do Conselho e da Associação Médica Brasileira. Então, de uns anos para cá, talvez uns 8 anos mais ou menos, nós conseguimos, então, começar um projeto de graduação em medicina. A PUC do Rio é a única que não tem graduação em medicina. Então, conseguimos autorização para começar um projeto, e esse projeto foi fantástico, porque todos nós, professores dos cursos de especialização, nós tínhamos que procurar um hospital para a gente dar o curso, porque a PUC não tem hospital. E aí, quando nós chegávamos na PUC, lá no campus, ninguém nos reconhecia, porque na realidade aqui não tem medicina. Então, isso foi... E a nossa chegada, então, a esse projeto, nos relacionamos com vários departamentos, né? Mas nós não tínhamos departamento, que na PUC não é faculdade de engenharia, de economia, lá é departamento, e nós não tínhamos, nós só tínhamos a escola médica. Mas na evolução, então, desse acordo que se foi fazendo dentro da instituição, com outros departamentos, departamento de educação, design. Design tem um projeto lindíssimo com mães cegas que faz o bebezinho, né, que faz o ultrassom e tal. Então, começamos a viver um mundo novo, né? A medicina da PUC começou a viver um mundo bem diferente. E com esse relacionamento todo que a gente conseguiu lá, nós descobrimos que no campus da PUC tinham 77 pesquisadores, não médicos, que trabalhavam com saúde. Então foi uma coisa fantástica, porque várias pesquisas, lá no campus da PUC tem um escritório da Apple, e a Apple contrata o laboratório de informática da PUC para fazer projetos interessantes, não é? E com isso, então, a gente foi se envolvendo com tudo isso. A universidade, o reitor, o padre Josafá Carlos de Siqueira, o atual reitor, comprou uma casa no Alto da Gávea, né, que é o 36, e é onde nós reformamos. Fizemos um laboratório de anatomia com uma mesa virtual, que foi a primeira mesa que veio de anatomia para o país, um laboratório todo especial para não simplesmente fazer aquilo que nós fizemos, o curso de medicina com cadáver molhado, o cheiro de formol, né? Então agora, com a modernidade, o cadáver é virtual. Então foi um trabalho bastante interessante. Deve ser esquisito pra caramba, né? Porque eu não sei nem o que é melhor. Não, veja... Porque na real não é virtual. Esse cheirinho de formal não me tenta, mas enfim, pelo menos... Recentemente fizemos uma pesquisa assim, convidamos alguns estudantes de medicina da cidade e fizemos um trabalho na mesa de anatomia virtual com o fígado. Então, o fígado, ele sai, você consegue estudar o fígado anatomicamente. E um cirurgião levou um fígado mesmo, depois fatiou e tal. Então, os estudantes tiveram a oportunidade de fazer a comparação das duas coisas. Então, vamos fazer um com o cérebro, vai fazendo com algumas coisas, para a gente ver qual é a relação que tem. É óbvio que vai chegar num momento que ninguém vai treinar cirurgia plástica no virtual, pode até levar um caso clínico, coloca lá e prepara a cirurgia. Ele pode preparar a cirurgia colocando o caso que ele quer arrumar, vamos supor, mal comparando aí um nariz, né? Então ele pode trabalhar na mesa e fazer isso. Então a mesa realmente é uma coisa bastante interessante.
Bom, e aí temos agora um palacete lá, que muito bonito. É na Estrada da Gávea, não é mais na Marquês de São Vicente, né? Não, porque é na Estrada da Gávea 36. É antes de fazer a volta para ir para a Rocinha. Tá. Então, embaixo ali tem o Instituto Moreira Salles. Subindo, passando o Instituto Moreira Salles, a Escola Parque. E mais ou menos no meio do quarteirão, aí tem um condomínio grande, depois então tem a nossa casa. Tá. E em cima da casa, acima, tem o Colégio São Marcelo, que a PUC também comprou. Também é da PUC. Eu estudei em São Marcelo, sabia? Colégio São Marcelo. Sim, sim. Então, uma casa linda, né? A casa é muito bonita. Então, nesse projeto como um todo, né, uma das coisas importantes dentro do complexo todo do novo aprendizado de medicina, criou-se então um ambulatório, colocou-se um ambulatório para atender o pessoal da Rocinha, basicamente. Mas também a gente tem visto que vem gente de todos os lugares, porque o preço é muito acessível. Né? Você ter os especialistas, né, daqueles que eu falei, que são os professores importantes da cidade, médicos importantes com seus alunos graduados, que podem atender. Nível Sérgio Novis, o senhor. Isso, exatamente. Azulay. É só feríssima. Isso. São as feras do Saldanha aí de novo. Então, o grupo de professores, com seus alunos diferenciados, vão fazer essa assistência lá por um valor de R$60, quer dizer, um valor bastante... E quais são as especialidades que são atendidas? Todas? Olha, dermatologia do Azulay, neurologia do professor Novis. Oftalmologia tem? Oftalmologia não, porque ainda não temos oftalmologia, porque precisa de equipamento, que é um pouco complicado, né? Mas psiquiatria atende muito bem, cirurgia plástica também atende lá. Homeopatia atende, urologia, ortopedia, praticamente uma grande quantidade de especialidades. E como é que as pessoas podem se informar sobre as consultas? Olha, tem um telefone que é relativamente simples, é 35 27 2502. Esse é o telefone que atende e marca a consulta. Achou que esse telefone é assim. 35 27 2502. Tá. Depois que a gente decora. Tá bom, depois decora. Eu também estava... A gente vai colocar no Facebook para... Isso, E aí... E depois, no final do programa, vou perguntar quem é que decorou. Não. Aí, ele falou que era... Então vamos de novo. 35 27... 2502. A gente faz assim, eu decoro uma parte, ele decora outra. Eu também acho Cada um melhor. diminui dois números e fica tranquilo de resolver. Então, e aí telefona, marca a consulta e durante a semana nós temos, como tem 2 consultórios, cada turno da semana tem 2 especialistas atendendo. Então tem que ligar para saber, por exemplo, a dermatologia, qual é o turno que atende. E nas sextas-feiras nós fazemos ultrassonografia geral, o que precisar faz. A parte obstétrica, ginecológica, qualquer coisa faz. E agora estamos pensando... aí custa R$60 também, as ultrassonografias, ou é um pouquinho diferente? O preço é mais ou menos isso. Se for deve ser 40, outro pode ser 70, dependendo, porque como tem que usar material descartável em algumas circunstâncias, então pode custar um pouquinho mais, mas nunca chega... De segunda a sexta, sábado e domingo, nem pensar. Não, sábado e domingo não, porque não temos emergência. Isso é importante, porque de repente alguém passa mal lá, vai dizer, não, tem lá a Casa da Medicina. Não se atende lá. Aí tem que ir para o Miguel Couto. Não tem outro aberto jeito. A qualquer pessoa? A qualquer pessoa. Tem pediatria? Tem pediatria, também tem pediatria. Tá. E começou quando? Olha, tem mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. A gente começou, mas como aquilo era uma casa de família, né? Então a gente não pôde fazer nenhuma divulgação, nada mais. Agora, como a gente está com autorização do reitor para divulgar, então por isso que eu estou aqui divulgando hoje, porque essa divulgação é mais recente, porque era muito complicado a gente ter um conflito com prefeitura, com qualquer coisa, porque Precisa de alvará, precisa disso Exatamente. tudo, né? Então, agora, como tudo isso caminhou de uma forma em que nós fomos autorizados a divulgar, então agora vai ter uma placa. E que tal a procura, doutor Hilton? Hein? Que tal a procura desse 1 ano e meio? A procura era pequena, era relativamente pequena.
Mas agora, ultimamente, quando a gente começou a divulgar mais, botamos uma placa já avisando isso, divulgando na própria Rocinha, porque a Rocinha, o nosso lado da Rocinha é daquele ali, né? Então, tem ali uns ambulatórios, então isso aí tudo começou a se fazer um relacionamento. E nós temos também um projeto, particularmente é um projeto que eu tenho uma linha de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre detecção precoce de câncer de mama. Eu sei. E aí, então, nós fizemos um projeto para as mulheres da Rocinha, em que elas são atendidas lá, e uma vez por semana, nas quintas-feiras, a Wanda PUC leva 10 mulheres à Santa Casa para fazer mamografia no meu serviço, gratuitamente. Ah, isso é muito bacana. Então, porque o que acontece, né? O Davi, o serviço dele é na Santa Casa, cirurgia plástica é na Santa Casa, neurologia do Sérgio Noveira na Santa Casa, o meu é na Santa Casa, urologia também. Vocês têm então, uma parceria, alguma consequência que a gente tenha no ambulatório e que precise de um atendimento um pouco mais diferenciado, uma pequena cirurgia, alguma coisa, vai lá nos nossos serviços na Santa Casa e é atendido. Posso lhe fazer uma pergunta que não tem nada a ver com medicina? O que quer dizer mordomo? Porque o senhor é mordomo da Santa Casa, né? Deixa eu lhe explicar. Isso é uma terminologia antiga. Com certeza. Né? Do tempo do Império, em que o provedor é a pessoa máxima da instituição. Depois tem o escrivão, que na época lá era o Pero Vaz de Caminha, que se fazia todas as cartas e todas as coisas. E depois tem os mordomos eleitos. Por exemplo, o chefe dele, o doutor Francesco, é o mordomo da tesouraria. Ele é o terceiro na hierarquia. Entendi. Se acontecer algum problema com os dois anteriores, ele será será o provedor. Depois tem os mordomos dos prédios, são 5, que cuidam, então, dos prédios que foram doados, a Santa Casa, os aluguéis e tudo isso. E aí tem uma outra série de mordomos, por causa daquele tempo, o mordomo de cemitério, o mordomo de presídio, dos presos, aliás. Então, porque o Tiradentes, por exemplo, ele foi um preso em que a Santa Casa defendeu o Tiradentes. E no gabinete do provedor tem o crucifixo que o Tiradentes levou para a forca. Então, é um lugar histórico. Eu estava aqui conversando com ela, que às vezes seria fantástico que ela passasse lá para ver. Nós temos lá na Santa Casa uma farmácia lindíssima, que são das 7 mais bonitas do planeta. Eu uso serviço de dermatologista, Santa Casa. A Capela do Imperador. É maravilhoso. Então, bom, voltando ao mordomo. Então, tem os mordomos eleitos, que são eleitos junto com o provedor. E depois tem os mordomos das instituições. Então, tem o mordomo do Hospital Geral da Santa Casa, tem o mordomo do Hospital da Gamboa, tem o mordomo do Hospital São Zacarias, tem o mordomo de cada instituição, tem um mordomo que se reporta ao provedor. E o senhor é mordomo? Isso. Do Hospital Geral. Tá. Vocês entenderam, né? Ele manda muito. Foi mais fácil que decorar o número, né? 3527. Ele manda muito. Bruno, a gente tem alguma pergunta específica? Tem, a Verônica Siqueira, ela quer saber se tem nutricionista no ambulatório. Não ainda. Não? E o Ed Almeida, ele pergunta se tem algum projeto para expandir o ambulatório, tipo uma parceria com a prefeitura, o governo do estado ou até mesmo iniciativa privada. Não tem. Em princípio, o ambulatório é da PUC, é mantida por esse valor que é cobrado. Um valor fica para o médico que atende, um valor para a manutenção do ambulatório. Não tem nenhuma ideia de parceria, por enquanto não tem nenhuma. A expansão, sim, porque a gente tem uma chance de agora com o Palacete, que vai ser inaugurado agora em agosto, talvez levar algumas coisas desse laboratório que eu contei de anatomia e tal, passar para o Palacete, para o Casarão, e ali a gente ampliar o ambulatório. Eu acho que a demanda vai fazer com que isso aconteça. Então, em suma, temos que incentivar as pessoas a frequentarem esse laboratório. Obrigado, Turil. Vamos fazer um intervalo. Na volta, a gente continua com o Sem Censura de hoje. Até já.
Hoje, o Sem Censura está falando de consultas populares, de banco de pele, de música e de artes. Bruno, temos perguntas, comentários, alguma coisa? Ou já posso começar a conversar com a Liliana Magalhães? Então, vou fazer só 2 comentários, Tá que a bom. gente está muito chique. A gente tem telespectador em Roma, Lilian Leite Alves, e a gente tem telespectador que manda saludo desde México, Olha Lupita só, Hernandes. saludos, tchau. Um saludo menos o portunhol aqui, que foi péssimo. Não, vai, tá bom. Bom demais. Tá ótimo. Aí eu tenho perguntas para o Dr. Vitor, mas... Já? Já. Não. Peraí que a gente consulta não é rápida. conversou. Vamos conversar com a Liliana primeiro, depois a gente... Vamos lá, Liliana. Esse projeto de novos artistas na Caixa. Você é uma curadora, é uma gestora cultural muito ligada a artes plásticas, que tem um currículo vitae impecável. E agora você está na Caixa fazendo esse trabalho. Conta o que é. Então, fui convidada pela Caixa para participar e a motivação foi muito grande, porque é muito interessante essa iniciativa, né? A Caixa Cultural, ela tem uma rede interessante, né? Rica, importante de centros culturais em 7 capitais, vai inaugurar o 8º em Porto Alegre. E eles patrocinam de forma consistente, com editais, né? Uma programação rica. Enfim, os centros culturais são bem frequentados pela população, né? Interessante. Eles criaram esse programa, um programa proprietário, né? Não é patrocinado. Eles entenderam que era importante ter uma ação para dar visibilidade a artistas emergentes nas artes visuais, né? Criaram essa Bienal. Eu tomei conhecimento ano passado, quando já acontecia a primeira, eles me chamaram para conhecer aqui no Rio. Fiquei encantada, enfim, e é um edital que é aberto, né, aos artistas, né, em âmbito nacional, que tem interesse de ter o seu trabalho exposto no circuito das 8... As obras não são compradas, elas são expostas. São expostas, né? Tá. Quer dizer, é uma iniciativa para dar visibilidade a artistas de carreiras emergentes que querem ver seu trabalho se relacionando com os públicos, né? E vale tudo em termos de artes visuais ou, em geral, são obras mais ligadas a desenho, pintura, Não, óleo? vale tudo. Vale tudo. cinema, não? Bom, você tem obra visual, né? Você tem muito vídeo, né? Performance em vídeo. A linguagem das artes visuais hoje ela é ampla, né? E o edital é aberto a todas as linguagens das artes visuais, né? E me diga uma coisa, quantos candidatos no ano passado e esse ano? Pois é, na verdade, assim, eu conheço... Esse ano foram cadastrados 616 artistas de toda a região do Brasil. É muito interessante. E muita gente, né? Eles divulgam isso, né? A partir, enfim, todos os meios. E os artistas se inscrevem. É muito interessante, porque eu acho essa proposta peculiar no circuito das artes, porque ela é uma atitude que dá ao artista a oportunidade de ter sua obra exposta no circuito das artes diretamente, né? Eles, então, convidam uma comissão de seleção. Eu fiz parte, junto com a Silvia Werneck e o Luiz Marquezine. É um trabalho incrível de estudo sobre esses 616 artistas, né? E, então, a gente chega a uma pré-seleção nessa comissão, né? Levando em conta todas as premissas da Caixa Cultural, enfim, de... dar ao máximo na seleção um olhar sobre o Brasil, sobre as regiões brasileiras, a diversidade das linguagens nas artes, enfim, eles têm uma série de premissas. E a gente, então, chega a uma seleção, chegamos a 90 selecionados nessa seleção de pré-seleção, né? E depois eles me convidaram para fazer curadoria. Eu fiquei muito feliz, porque eu já estava muito envolvida, eu já tinha passado pelas obras dos 616 artistas, por todo esse projeto. Então, eu parti para um momento de curadoria mesmo, para elaborar uma amostra, né? Então, tem 90 obras expostas? Não, com a seleção final de curadoria, são 30 artistas e 37 obras. Caramba, a gente tem um vídeo. Deixa eu pedir para o Daniel passar, porque aí a gente tem uma ideia, mais ou menos, do que você escolheu. A gente pode até continuar falando, se você quiser... Você pode até falar sobre isso. Sim. Rapidamente, essa obra, porque ele vai passar. Ela chama Tempo e Espaço, é da Ana, ela é do Distrito Federal. Vocês veem aí como é interessante, como na obra do artista, a cidade que ele mora, o que ele vive, né? Essa relação influencia, com a arquitetura. né? É desenho, na verdade, olha só, isso é uma performance, fotografia. Ah, né? tá.
Essa é do Felipe Seixas, ele é um paulista, é uma obra que discute sobre a imaterialidade e a materialidade, né? Essa relação que a gente vive hoje do virtual e do real. Bem interessante o Felipe. Essa obra é do Fernando Bueno, isso é um desenho realista, né? A gente olha e acha que é uma fotografia, né? É um desenho muito bem feito, muito realista, e de uma Índia, né? Você conseguiu pôr... Essa é do Lucas Vilarinho, ele é um carioca. Você conseguiu pôr todos os estados representados? Não, eu consegui 12. Conseguiu 12 estados? 12 estados, 12 estados. Olha isso. Essa obra chama Cava, ela é um destroço da nossa perimetral aqui do Rio de Janeiro, né? Que bacana, parece um coração. Exato, é uma discussão sobre o que a gente faz na transformação da cidade, né? E como é que ela acontece. Que lindo. Essa é da Marcela, essa também é carioca. É uma obra resultado de um trabalho dela de residência na Índia, né? Fala sobre a imaterialidade, questões do lugar, né? Também. Essa obra é interessantíssima, elas são 128 corações, né? Do Girardello, ele é paulista, a proposta dele é que essas obras, que cada coração fique espalhado no espaço e que o visitante tropece num coração. Que lindo. E que perceba o quanto a gente está vivendo hoje, entendendo. Essa obra é interessantíssima, é uma obra que discute sobre o espaço, né, e a arquitetura. Você vê, é uma obra feita de um adesivo e de metais, né? E ela discute foi difícil escolher, sobre a especialidade. Foi difícil, Sim, foi, né? Muito, muito. E só 30? Muito. Mas você sabe o que aconteceu? Claro que, assim, eu usei algumas premissas técnicas, né? De experimentação, principalmente. Eu acho que a arte contemporânea, ela é, por definição, o trabalho do artista enquanto a realidade se processa. Né? Então, me parece muito interessante que a gente olhe para essa experimentação, né? Depois para a força poética que que o resultado final da obra traz, né? Que é o que emociona a gente. Né? Mas, ao mergulhar no universo das obras, para criar um tema de discussão, né? Para criar um conceito, para você construir uma mostra, eu comecei a perceber muito fortemente tudo que está na pauta hoje, né? Nesse tempo difícil que a gente está vivendo. No fundo, a gente acaba quase que criando um conceito depois, né? Quando você escolhe que o que une tudo volta, né? Nesse caso, sim, é um desafio para a curadoria, porque eu pensava, como é que eu vou, o que eu vou propor, né? E aí eu mergulhei nas obras. E aí era muito evidente questões sobre meio ambiente, questões sobre o corpo, questões sobre o espaço construído, questões de raça, questões de políticas sociais, enfim, mídia, consumo. Tecnologia, né? Como? Tecnologia, mundo Tecnologia, virtual, né? Exato. E você sabe, o artista, ele é um cidadão muito consciente, muito crítico. Muito sensível. Muito sensível. O trabalho do artista, na verdade, é fazer a gente ver situações e questões sobre outro ângulo. Né? E as técnicas utilizadas para que as obras se construam, né? Se estruturem, são muito versáteis hoje. Né? Então, maravilha. Olha só. Esse foi o tema. Diz o serviço logo para a gente não perder, porque eu tenho que conversar aqui com o Vitor. Tá até quando, em que lugar, tudo, então, horário, tudo certinho. Hoje você pode ver na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, que fica na Almirante Barroso, número 25, de terça a domingo. E aqui pertinho. De 9, 10 da manhã, não sei exato, até 9 da noite. É uma beleza, você pode ver pós-trabalho, né? Muito bem frequentado, inclusive, por todo mundo ali que trabalha naquela região. Vai até o dia 23 de julho. Dá né? tempo, agora, folgado. E depois a mostra segue por mais 7 estados brasileiros, 7 cidades brasileiras, num período de 2 anos. Então, é por isso que ela se chama Bienal, é porque ela será exibida durante 2 anos nas 8 capitais, na verdade. Termina em Porto Alegre. Parabéns, Juliana. Foi um lindo trabalho. Vou passar lá amanhã de manhã. Que bom. Vamos lá conversar com o Vitor Lima, que é cirurgião plástico e que eu queria que você contasse para nossos telespectadores a historinha do seu pai e o circo dos queimados do Pitangui.
talvez seja o começo do começo da história do Banco de Pele do Rio, né? E como eu estudei com o professor Pitangui na Santa Casa da Misericórdia, e ele é muito reconhecido pelo trabalho que ele fez na tragédia de 17 de dezembro de 1960, se eu não me engano, que foi o Gran Circo norte-americano, mais de 400 pessoas mortas por queimaduras graves. E enquanto eu estava lá no serviço do Pitangui, a gente teve a celebração, o aniversário de 50 anos dessa tragédia. E numa das conversas com o professor, ele falou, puxa, se eu tivesse mais pele naquela época, talvez eu teria conseguido ajudar mais gente. E aí eu me lembrei de uma história que meu pai tinha me contado, que ele estava fazendo 10 anos de idade nesse dia e tinha ganho de presente dos avós, e é o Gran Circo norte-americano. Chegaram atrasados e não conseguiram entrar. Então, Deus é pai. Deus é pai, eu tenho uma história íntima com esse circo, tanto pelo meu professor quanto pelo meu pai. E eu fiquei, eu acho que com uma sementinha plantada na minha cabeça, e quando eu me formei, fiquei pensando como que um cirurgião plástico que trabalha em consultório particular como eu poderia atingir mais a população. Geralmente o caminho que a gente escolhe nessas horas é ser professor de uma faculdade, perpetuar o conhecimento, mas por uma grande coincidência de fatos eu fui convidado pelo coordenador do Estado a participar do projeto de implementar o Banco de Pele. E foi uma coisa que o coordenador do Estado que está implementando esse banco de pele é ligado ao sistema de transplante, é isso? Que é Exatamente. O Dr. Rodrigo? É o Dr. Rodrigo Sarlo. O que acontece? Nos anos 2000, a história do transplante do Rio estava em frangalhos. Basicamente, não existia transplante no Estado feito de uma forma decente. Isso mudou com a gestão da Secretaria de Saúde do governo, que resolveu organizar a situação dos transplantes no Estado, e foi criada a Central Estadual de Transplantes e o Programa Estadual de Transplantes em 2010. E a partir daí foram sendo implementados vários programas. Uma das missões que foi dada ao Rodrigo na época era de implementar e de organizar o transplante de tecidos também, porque todo mundo sabe dos órgãos que podem ser transplantados. Isso. Coração, fígado, rins, pulmão. E ninguém sabe que, ou poucas pessoas sabem que tecidos também podem ser transplantados, como as válvulas cardíacas, como ossos e tendões e a pele. Tá. Então, nessa missão, eu e o Rodrigo começamos a trabalhar junto com o Rafael Prince, que é o atual chefe do Banco de Tecidos do INTO, para a gente conseguir, dentro daquele ambiente do INTO, implementar um banco de pele. Porque a pele, como tecido, ela é doada para pacientes queimados graves. É diferente dos outros tecidos e dos outros órgãos, que tem uma fila longa, é uma coisa mais crônica, que as pessoas esperam anos, às vezes, para receber um coração. A pele é uma coisa hiperaguda. Uma pessoa está queimada há 72 horas, em estado gravíssimo, 70% do corpo queimado, ela precisa de pele para se proteger, para poder evitar infecções hospitalares, desidratação, e não tem de onde tirar, porque o tratamento padrão é quando você, por exemplo, queima uma parte da sua perna, você tira a pele sã da outra perna e enxerta na sua pele que está queimada. Quem tem 70% do corpo queimado, como é que vai conseguir se cobrir? Então, quando... E pele sintética? Pele sintética existe, mas o custo é muito proibitivo, principalmente caro no sistema público. Os resultados não são os mesmos que você usar a pele doada de pessoas recém-mortas. Então, existe já no mundo inteiro, há algumas décadas, a doação de pele. E no Brasil já existe também, eu não estou inventando a roda com o Banco de Pele do Rio, não é o primeiro do Brasil, mas é uma coisa que esse Estado estava precisando muito. São 4 bancos de pele que a gente tem, é tudo na região sul, né? Isso, tudo na região sul. Na verdade, já teve um banco de pele em Recife, não sei como é que está a situação dele, mas hoje em dia nós temos bancos de pele em Porto Alegre, São Paulo, temos um banco de pele que inaugurou praticamente junto com o nosso em Curitiba e agora o Banco de Pele do Estado do Rio. Por que pessoas vivas não podem doar pele? Na verdade, pessoas vivas... Dói pra caramba, né? Não, pessoas vivas até podem doar. Por exemplo, pessoas que estão passando por uma cirurgia plástica de abdômen, abdominoplastia, aquela pele que é retirada e que vai ser jogada fora, ela pode ser doada, mas no geral o processo é melhor quando você faz isso com doação de pessoas que acabaram de morrer e estão doando outros tecidos também. O sistema fica mais otimizado, você consegue doações muito maiores, é melhor dessa forma no mundo inteiro. Já tentaram implementar programas de doação em vivo, mas não funciona tão bem quanto a pele doada. Ela não é rejeita, por exemplo, se eu quisesse doar para o meu filho,
Entendeu? Uma rejeição. Na verdade, é 100% rejeitada. É isso que é interessante. A pele doada, ela funciona como um grande band-aid. Ela é um band-aid temporário que vai durar de 7 a 14 dias, mais ou menos, e depois ela vai ser 100% rejeitada. Tá. Mas nesses 7 a 14 dias que ela está atuando como se fosse a segunda pele daquela pessoa queimada, ela tem a propriedade de literalmente salvar uma vida, porque é no período mais crítico da internação dessa pessoa que aquela pele vai estar aderida, vai estar funcionando. Depois de um tempo, o organismo começa a reconhecer que aquela pele não é dele e fala, epa, peraí, isso aqui não é meu. E aí começa a rejeitar. Mas é isso que é o brilhante. Quando você retira a pele rejeitada, o que fica por baixo é uma pele de muito melhor qualidade, é uma cicatrização muito mais acelerada. Então, às vezes você, inclusive, consegue acelerar muito o processo de internação hospitalar de um grande queimado, que geralmente pode durar semanas, meses, você pode encurtar isso muito com a pele doada. E eu li um artigo no Globo que saiu de médicos envolvendo recém-nascidos queimados com pele de peixe, pele de tilápia. É uma pesquisa que está sendo feita na região nordeste do país, se eu não me engano. Eles têm resultados muito promissores, ainda estão em fase de teste e eu acho que também pode ser uma saída formidável para tratar os nossos queimados, porque o que acontece é que a gente tem muito mais gente precisando de pele do que gente doando. E é o legal de ser convidado para um programa desse, que é a melhor mensagem que eu posso passar é que todo mundo pode doar pele. E nós temos muitas pessoas precisando. Quer dizer, todo mundo pode doar pele? Não, todo mundo pode querer ser doador, né? Você precisa, infelizmente, morrer. Precisa morrer primeiro. Precisa morrer. Mas o mais importante é você avisar a sua família que você é doador, não só de pele, como de qualquer órgão, porque na atual legislação brasileira, você pode andar com documento escrito que você é doador de órgãos e tecidos, mas se você não tiver uma família que compra essa briga e doa os seus órgãos e tecidos assim que você morreu, você não vai ser doador. Olha só, eu, por exemplo, teve uma época que a gente, na carteira de motorista, pergunta, eu pus lá, doadora total, não sei o quê, e isso sumiu. Isso sumiu. Não existe na legislação a pessoa falar que é doadora. Na verdade, a pessoa pode falar que é, mas se não tiver um relativo próximo na hora da morte para autorizar a doação não vai para frente. É diferente de outros países, como a Espanha, por exemplo, onde eles participam de um sistema que todo mundo é doador até que se prove o contrário. O Brasil e vários outros países do mundo, a maioria, na verdade, ninguém é doador até que a família autorize a doação. Velhos podem, por exemplo, se eu morrer de velhice, eu posso doar o quê? Porque, na verdade, a gente sempre pensa nos mortos por acidente, que tem coração em bom estado, não sei o quê. Na verdade, a gente, eu posso falar em relação à pele, cada tecido tem um limite de idade que pode ser doado. Em relação à pele, cada banco tem sua forma de funcionar, mas no nosso, as doações são feitas até os 70 anos de idade. Tem bancos que têm experiências boas, até com pele mais velha do que isso, e que funciona perfeitamente bem. Você pode estocar a pele? Pode e deve, é o que a gente faz. É por isso que se chama banco de pele, porque a pele fica estocada até 2 anos. O que acontece é que nós temos tantas pessoas precisando que os estoques geralmente ficam muito baixos. São poucos bancos de pele para o Brasil inteiro. Os Estados Unidos têm 11 bancos de pele. Na Europa tem vários grandes bancos de pele. Então, os estoques estão geralmente quase zerados, mas só que você pode deixar a pele armazenada por até 2 anos. Isso está me dando uma ideia de diferentes tipos de doação e eu fico pensando como é que vocês podem conseguir mais doadores, porque uma coisa é você ter um acidentado que você pode aproveitar, ou o coração, o fígado de um rapaz jovem. Existem outros órgãos que pessoas que morrem de morte natural ou de doença podem ser mais aproveitados. Sim. E isso a gente não pensa nunca. Quer dizer, alguém que morre de câncer, ele pode ter a sua pele... Teoricamente, sim. Na verdade, é por isso que eu falo que todo mundo pode doar, porque o importante é a família se lembrar da doação nesse momento difícil, Mas a família não vai chegar e dizer assim, gente, olha só, eu vou doar a pele do meu... Isso acontece pouco, mas acontece. O importante é uma missão muito... como eu posso dizer, nós temos que atacar várias áreas para conseguir mais doadores. Primeiro, educar a população de que existe essa possibilidade. Segundo, educar a própria classe médica e os funcionários de saúde que existe essa possibilidade, porque não é só função da família
se lembrar que Claro que pode não, doar. claro que não. O Isso médico tem que é ser, responsável, inclusive, como CTI, lembrado no momento do óbito, uma exatamente. coisa assim. Então, muitos alunos de medicina não sabem que pele pode ser doada e a gente está fazendo esse trabalho de espalhar essa notícia pelos hospitais do Rio, pelas faculdades de medicina, porque muitas vezes quem está na ponta, quem está no CTI, quem está na emergência e está lidando com aquela morte, pode lembrar que aquela morte, aquele processo pode ser muito menos doloroso quando às vezes envolve uma doação. E é o que de fato a gente vê no nosso dia a dia. Existe pele contaminada? Existe. Tipo assim, com uma doença de pele? Sim, o que existe é que a pele é contaminada por micro-organismos o tempo todo, né? Toda a nossa pele, a minha, a sua, é cheia de bactéria. O que a gente faz no banco de pele é uma descontaminação. Eu estava falando de doença, não estava falando de bactéria, não, de doenças... eu estava falando de doença. Tipo assim, lepra. Entendeu? Não sei. São alguns critérios de exclusão que primeiro a gente capta a pele e depois a gente pensa, ver, né? A gente vê se aquela pele pode ser usada ou não. O importante no primeiro momento é a gente conseguir captar o máximo possível. E outra coisa importante de ensinar a todo mundo é que todo mundo acha que, ai meu Deus, vou doar a pele do meu pai que acabou de falecer, mas como é que vai ser o enterro dele? Como é que eu vou me despedir? A gente retira uma camada muito fina, só da parte posterior do corpo, e é uma camada tão fina que é mais fina que uma lâmina de uma folha de papel. Sim, mas se ele estiver vivo, dói pra caramba, né? Se estiver vivo é impossível. Mas dá para uma anestesia para garantir que a pessoa não está sofrendo? A pessoa, todos os nossos doadores, na verdade, a gente só trabalha com doadores falecidos, quer seja em morte encefálica ou com o coração já parado. Você quer deixar algum telefone? Desculpe. Não, eu tinha uma dúvida que era assim, tem alguma causa de morte que inviabilize doação de pele? Existem algumas causas de morte que inviabilizam, mas eu acho que são alguns critérios de exclusão que nem vale a pena entrar muito neles, porque eles são tão técnicos e esse é o meu papel como responsável técnico do banco de pele. Depois que eu tiver feito a captação, ver se aquela pele é uma coisa segura para poder transplantar para um queimado, porque a pessoa queimada, ela também está com um sistema imunológico muito comprometido. Então, ela não pode receber qualquer coisa ali que vá agravar a situação dela, né? Então, existem alguns critérios de exclusão, por exemplo, quem tem hepatites, quem tem HIV, infelizmente não pode ser um doador. Mas, na dúvida, a gente sempre capta quando a pessoa tem essa vontade de doar, quando a família doa, a gente vai lá, faz o nosso papel e depois a gente avalia as diversas causas de não doação. Maravilha. Deixa eu ir para o intervalo. Na volta eu vou perguntar se o senhor tem algum endereço para as pessoas ligarem. Vamos fazer o intervalo? Na volta é o último bloco, ok? Sem censura, volta já já. Então, voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando de medicina popular, de artes visuais, de transplante de pele e de reggae. Olha só, deixa eu perguntar para o professor Vitor Lima, algum endereço que as pessoas podem procurar, algum site? Existe o número do Programa Estadual de Transplantes, que é 155, basta ligar para lá para obter mais informações. Eles lançaram um programa muito legal também agora de cadastro para quem quiser ser um doador. É uma forma de mais uma forma de deixar registrado que você tem o desejo de ser doador se alguma coisa acontecer. Então pode acessar o site do transplante, que deixa eu pegar aqui porque eu estou com vários sites para dar. É o transplante.rj.gov.br. Tá. E lá tem uma série de informações também a respeito de todos os tipos de transplantes que se realizam, não só com órgãos, como com tecidos também. Maravilha, obrigado, doutor. Bruno, temos comentários, perguntas? A gente tem um comentário aqui da Taninha Barreto, e eu acho que é um comentário de muita gente, muitos pensam isso também, ela fala, e pensar que não fiz medicina por causa dos cadáveres. E agora com cadáver virtual, acho que fica muito mais ilustrativo e muito cheiroso. KKKKK. Aí, o Ed Almeida, ele quer saber se é possível fazer um transplante enxerto de pele quando se tem praticamente 100% do corpo queimado, com pele por doação. Não sei se eu entendi a pergunta. Se a pessoa já está queimada, se ela já pode receber a pele? Eu acho que no caso dele é o contrário. Eu acho que uma pessoa queimada pode doar sua pele? Pode doar. Infelizmente, as regiões que estiverem queimadas, se estiverem com muita extensão cicatricial, essa pele não pode ser aproveitada. Mas dificilmente um corpo está 100% queimado. Então, mesmo pessoas queimadas podem sim ser doadoras de pele. Isso não é um problema. São uns fofos, né? Porque eles sabem o que eles passaram e estão querendo ser generosos com o próximo. Com certeza.
Tem uma curiosidade aqui, não tem muito a ver com o assunto, mas a gente está aqui, a pergunta foi feita, por que não fazer, do Eduardo Oliveira. Ele pede para fazer uma pergunta para o doutor, perguntando se você faz cirurgia para homens transgêneros, mastectomia. Mastectomia. Eu, pessoalmente, não faço, mas posso ajudá-lo com uma série de profissionais, tanto aqui no Rio quanto no Brasil inteiro, que fazem cirurgia para transgêneros. Maravilha. É uma área da cirurgia plástica que é bem específica, tem que ser uma pessoa que trabalha intimamente com isso para ter bons resultados. Por isso que ele deve estar procurando boas dicas. Obrigado, Bruno. Vamos lá, Luiz Carlinhos. Todo mundo te chama assim em casa, Luiz Carlinhos? Sim, sim. Às vezes Calinho também, né? Carlinho? Calinho, tirar o R, Calinho. Calinho. Mas minha mãe, quando brigava, Luiz Carlinhos, me chamava assim. Você na PUC estudou o quê? Eu estudei Ciências Sociais nos anos 90, né? Me formei em 99, mas depois eu vinha fazer Artes Cênicas, que foi um curso que eu... Na PUC também. Um curso recém-pensado, né? E eu fui da primeira turma a se formar. E para mim foi muito interessante, porque eu já trabalhava com teatro, com a música, e foi quando eu estudei para valer alguma coisa que eu já colocava em prática também. Eu acho que tem um certo anacronismo, né? A gente entra na faculdade muito cedo, né? Já tinha música nos anos 90, mas não queria exatamente muita coisa com o universo do pensamento das ciências sociais, da antropologia, por exemplo. Meu pai falava, meu filho, você tem que ter um plano B. O pai sempre preocupado, né? Tá bem, então vamos fazer um acordo. Eu vou ali, mas você me apoia aqui. Então a gente fez esse acordo. Porque você sempre fez música desde... Eu já tinha composição, já, violão como instrumento, comecei a trabalhar muito cedo, fazendo show com a banda de reggae, Dreadline, uma banda que já viajava pelo Brasil todo. Então, eu já tinha o meu ofício, né? O que é um grande privilégio, você encontrar um ofício. Você conseguia viver da música, inclusive? Eu vivia assim, já tinha um suporte financeiro, mas morava com meu pai. Mas vivia no sentido mesmo de ofício, relacionamento com as pessoas, com o mundo, com as coisas. Depois eu fui conseguindo mais isso também, né? Passei a ter alguns sucessos, performar mais também, né? Criar outros relacionamentos no âmbito da música, né? Dar aula, compor, fazer trilha. Você fez teatro, ele fez cócegas com a Heloísa Perissé e a Ingrid, está ele lá no palco. A minha história é muito sinuosa, assim, né? Isso é interessante também, que faz ser bem peculiar. E o reggae? Pois é, e hoje eu estou vestido de Bob Marley, estou na pele de Bob Marley, né? Ou ele na minha pele, né? Pois é. Depois de um pouco mais de 20 anos, eu vim a revisitar a obra dele, né? O Marley, para mim, foi uma figura muito importante. Não o conhecia, obviamente. Mas eu tocava violão ali em 91, 92, nas praias veraneias do Sul. E eu tocava muito Bob Marley, né? Pegando onda com violão pelas noites. E eu tinha um amigo meu que era muito meu fã. E ele tocava na banda de reggae Dreadline, ainda muito embrionária na época a banda. E quando ele foi morar no Havaí, ele falou, pô, eu tenho um amigo meu que toca muito Bob Marley e ele pode ficar no meu lugar. Então o Marley, para mim, é uma espécie de pai também, uma figura padrinho, pelo menos. Exatamente, que através dele, a influência, eu fui convidado a entrar numa banda, que ali eu me vi uma figura comunicativa. O que você tocava na banda? Guitarra? Tocava guitarra, comecei tocando guitarra. Lembro de uns shows assim, bastante importantes, inclusive na PUC, na época da Vila Diretórios, que tinha umas festas grandiosas lá dentro. Hoje um pouco mais censuradas, obviamente, mas assim, na época era bastante gente. Então ali eu comecei a tocar violão, guitarra, e eu falei, poxa, eu gosto disso. Aí passei depois de um tempo a cantar e a compor. Foi quando a banda começou a ter uma cara de composição, de repertório. O cantor que cantava, ele saiu, numa boa também. Então o Bob Marley para mim é uma grande referência. E eu ouvi falar dele pela primeira vez, na verdade, um pouco antes ainda, quando eu era parceiro do Davi Moraes. Eu convivia muito com o Davi Moraes, amigo meu até hoje, que até participou do disco, inclusive, na casa dele com o Moraes Moreira. Eu nunca me esqueci, assim, nessa época eu tinha uns 15 anos, 86, 87. Ele falava muito sobre isso. Davi, cadê o disco do Bob Marley? Cadê o Bob Marley? Cadê o Legend? Que era uma coletânea famosa na época. Então eu falei, cara, quem é Bob Marley, né? Aí os meus irmãos, são 4 filhos, sou o Rapa da Panela, já começavam a ouvir. Aí eu comecei a pegar dos meus irmãos. Rapa da Panela é um CD teu. É um CD meu. Então, assim, ali já teve essa primeira semente.
E realmente, depois de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, revisitar o Bob Marley sob essa perspectiva minha musical, aí o pessoal fala assim, mas como é que é esse disco do Bob Marley? É uma coisa meio samba, é uma coisa brasileira. Eu falei, é uma coisa Luiz Carlinhos, sabe? É a minha perspectiva musical, um músico carioca, brasileiro, que tem uma formação bastante eclética, que passa pelas artes, pela antropologia, que gosta de pegar onda, que tem uma coisa da capoeira, da coisa física, que traz o violão aqui, que é um violão brasileiro, e que tem uma relação com muitos músicos variados da música nossa. Então, é um disco que tem grandes músicos. Então, é difícil definir meu trabalho, né? Claro que tem uma pegada brasileira, mas ele tem uma coisa um pouco étnica também, sabe? Tem uma coisa meio folk também. Tem a coisa do violoncelo, do acordeon, do trompete, Então, o disco está muito bonito. Estou bem contente com o resultado dele. Bem contente. Ele é muito bom porque ele é muito fiel ao espírito Bob Marley. É como se fosse tudo que a gente gosta no Bob Marley, que é essa coisa melódica deliciosa. Que legal você falar isso. Esse ritmo que mexe com você 50 anos depois, a vida inteira. Ele é muito eterno como coisa. E você traz essa ideia. É justamente porque é universal, o Marley é muito universal, isso, né? Então vamos lá. Eu vou tocar até um exemplo clássico que eu faço, por exemplo, de Waiting in Vain, que você vai ver. Waiting in Vain é um standard do Bob Marley, né? E ele já tem no arranjo original... Peraí, deixa eu acabar o programa aí, você engrena e... Tá bom, vai chamar o comercial? Mais ou menos, o que você quiser, tá bom. Olha só, queria agradecer então ao Vitor, a Liliana, Dr. Hilton, a vocês que nos acompanharam de casa. O programa Cenário Econômico do Adalberto Piotto vai começar agora. A gente vai terminar o Sem Censura, a gente volta amanhã às 5, ouvindo o Luiz Carlinhos. E a gente vai também passar para o Facebook, tá? Que o programa continua lá. Por Maravilha. favor, não, e antes de qualquer coisa, eu vou avisar que eu estou amanhã no Solar de Botafogo. Caramba, lançando... eu ia perder essa. Jamais, mas eu vou perder essa não. Lançando esse álbum, Solar de Botafogo, às 9 da noite, amanhã, no dia 6, e na outra quinta-feira, o dia 13. Eu vou estar com esse show com grandes músicos, tá? Maravilha. Então, vamos lá. O Waiting in Vain, por exemplo, né? É que isso aqui tem no arranjo original, sabe? Só que é no teclado. Aí eu botei pro violão brasileiro, né? Quase que é um samba, mas não é um samba. From the very first time I placed my eyes on you, girl, my heart says follow through. But I know now that I'm way down on the line. But the waiting feel is fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know how to do my thing. Oh, don't talk to me as if you think I'm dumb. I wanna know when you're gonna come. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love, 'cause it's summer is here and I'm still waiting there. Winter is here and I'm still waiting there. It's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can knock some more. Ooh, girl, is it feasible? I wanna know now, for I to knock some more. Yeah, see, in life I know there's lots of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. See, oh, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Oh, I don't wanna
I don't wanna wait, man. It's our love that I'm waiting on. It's my love that you're running from. It's your love that I'm waiting on. It's my love that you're running from. Oh, I don't wanna wait, man. If I did it, maravilha. Lindo, lindo. Você volta para ficar com a gente mais um pouquinho? Eu tenho um problema sério com Bob Marley e fico muito feliz de estar com 2 médicos aqui. Com Bob Marley e com Steve Jobs, que são pessoas muito inteligentes, muito talentosas, muito sensíveis. Os 2 tiveram câncer e os 2 não ligaram para a medicina. Os 2 desprezaram a medicina e morreram por causa disso. E no final parece que o Steve Jobs, que porra, é um gênio o cara, ele disse, se eu tivesse me tratado convencionalmente, eu teria me curado. E o Bob Marley, a gente sabe que também foi exatamente, se ele tivesse, ficou fumando maconha, logo achando que a alternativa... Tão da ciência, da tecnologia, cara, né? Não recorreu ao recurso, né? Pois é, o Bob Marley teria o desconto, né, a tem um desculpa. álibi ali da coisa da do cultura Mas ele era muito também. inteligente, cara. Eu acho que deve também ter uma percepção um pouco da missão, assim, até uma coisa da criação do mito. Eu não sei se isso é consciente, né? Mas realmente, imagina se Marley estivesse vivo, talvez, o que seria também a própria música? Ou ele seria esse mito, essa lenda que é... com 30 anos. Vai saber, né? Você não pode. Mas eu acho que a gente tem que respeitar muito hoje, né? Eu não respeito de jeito nenhum. Se eu tivesse filho assim, dava... Muitas pessoas que hoje estão respeitando. Você não fica danado da vida? Eu, como médico, fico danado, né? Mas Com eu certeza. penso isso que o Luiz Carlinhos fala também. Criou-se um mito, né? A partir do momento que a pessoa morre jovem, cria-se um mito. Talvez se Steve Jobs tivesse envelhecido, a Apple teria envelhecido junto com ele. Mas a Apple está envelhecendo. Pois é. Eu acho que tem o medo de degenerar também, porque durante um tratamento você não responde mais por você em alguns momentos, né? O que você diz, o que você pensa, dependendo do grau do Eu acho que tem um impacto. nível de arrogância, Liliana. Tem. Eu acho que tem um nível de arrogância incrível. de você achar que você é Isso maior aí, do que a talvez. doença e que você tem até poder sobre ela. Eu não sei não, vocês são médicos, vocês é que têm noção dos pacientes que vocês pegam, né? Bruno. Olha aí, falando em Marley, o Richard Mota, ele fala, show, você cantando. E ele pergunta, o que vocês lembram quando pensam em Marley? Ele lembra da adolescência dele. Uma pergunta geral. Eu lembro de prazer. Eu lembro dos meus filhos que gostavam do Marley e que me fizeram gostar do Marley. Tenho tanta memória com Bob Marley que Tem. é muito importante comentar. Matando A gente aula na esqueceu. faculdade. O Rodrigo, que desenvolveu o banco de pele comigo, a gente era muito amigo na faculdade e a gente ia surfar ouvindo Bob Marley. Às vezes na sexta-feira, no final da aula, meio-dia. Então, para mim, lá atrás. Eu também tenho essa lembrança com o surf também, Praia da Guarda, Pedra do Urubu. Lembranças boas, assim, Sem demais. dúvida, praia, né? Praia, prazer, relax, figura dele, paz. né? Dizem que a figura dele, talvez, pós-Cristo, seja a mais, mais figura, lembrada, assim, o pôster, o rosto, né? Não sei se, talvez. Imagem. Curioso, né? O Felipe Lopes, ele quer saber do Luiz Carlinhos, qual é a sensação de gravar a obra do Bob Marley? Como é que você lidou com o peso dessa responsabilidade? Né? Cara, eu sou um cara muito leve, peso comigo não tem. Né? Mas realmente, eu fiquei pensando assim, para fazer jus a gravar o Bob Marley, eu tenho que levar o Marley para um lugar a mais, não é? Não que ele já não seja grandioso, mas não pode ser só ali aquela coisa cover de ser. Mas como manter uma memória afetiva do Bob Marley, sabe? Lembrei um pouco de Prussiana, memória involuntária, mas no caso afetiva, pensei. Então, eu tive um jogo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu violão, eu já toco meu violão de um jeito bastante particular, e eu vou encontrar minhas levadas a partir das músicas dele. Escolhi as músicas, inclusive, que permitiam para mim uma levada nova. E aí eu comecei com os meus violões gravando, em cima do BPM. O BPM é o relógio da música, né? Tá. Era eu e meu violão. Dali eu fui para um estúdio e convidei alguns músicos que foram botando as camadas por cima. Então eu falei assim, vou botar sonoridade de cello, sopro,
violão, carrom, tudo meio madeira. Aí eu comecei a encontrar um conceito do disco, fazer um disco meio terra, meio na contramão do mundo, né? O mundo é tecnologia, é máquina, ou não, né? Claro, concordo com você, mas diga assim, a tendência da música é essa, né? A música é feita de mashups, de misturas. E eu falei, eu vou fazer um negócio terra, Marley. Esse teu show de amanhã, você faz só Bob Marley? Não. Ou você vai também por duas coisas, então, né? Um show teu, e aí, né? poxa, o meu show hoje... Então, eu encontrei um conceito pro disco. Meu show hoje, as músicas do meu disco anteriores estão nesse conceito também. Tá. Mas voltando só ao lance do Marley que ele falou, aí eu trouxe os temas do Bob Marley para outros lugares. Então, assim, as cantoras são muito importantes, né? I don't wanna. Eu botei isso, de repente, num sopro. O cello que fazia, por exemplo, as cantoras faziam assim, say cu, clock, clock, clock. Eu botei no cello. Tcham. Então, tá tudo ali. Eu só desloquei de lugar, entendeu? Então, quando a pessoa ouve, vê que é uma coisa a mais. E aí eu tornei um negócio mais leve, no sentido autoral mesmo, né? Eu acho que eu consegui um resultado. Eu estou muito curioso que as pessoas possam ouvir. Vai no Spotify, no Deezer, nas plataformas digitais, porque é um lançamento digital, né, gente? Hoje em dia o disco virou quase um estorvo, né? Você dá um disco, vai ouvir aonde o disco, né? No computador. No computador, né? Mas então... E o show, Vera, é isso aí. Hoje ele tá nessa... Eu trouxe as músicas anteriores para essa linguagem. Estou tocando com o Marco Suzano, que é um percussionista fabuloso. Maravilhoso. Né? O João Viana, baterista, que foi também comigo, coprodutor do disco. Todo disco meu, eu chamo uma figura para ser meio meu cúmplice, parceiro, e que eu possa dividir questões. Eu produzo meus discos, tenho essa mania de produzir meus discos. Legal. Mas sempre tem uma figura que é uma figura coparceira, coprodutor comigo, foi o João Viana. E também tem o Luiz Coimbra no cello, tem o João Gaspar, que é um músico também maravilhoso, sabe? Guitarrista, instrumentista, toca ukulele, toca violão de aço, guitarra acústica. E o Pedro Man, que é o baixista. Maravilha. Então, assim, o show tá 10, tá 10. Se vocês puderem aparecer, né, algum momento dele, né? Muito bom. Ô, Vera, o Jorge... Você fica até quando? São essa e a próxima quinta? Eu fico essa dia 6 e a outra dia 13, isso, tá? O Jorge Colonese, ele quer saber, por favor, tem atendimento de clínica médica no ambulatório da PUC? Tem. O Fernando Roberto pergunta, doutor Vitor, alguma parte do corpo que não pode receber enxerto? Se sim, por quê? Não consigo de cabeça pensar em nenhuma parte do corpo que não possa... A palma da mão. Palma da mão, uma região que, mesmo assim, se tiver queimada, a gente pode aplicar. Porque lembre, a pele que a gente usa nessas situações é um curativo biológico temporário, como se fosse um band-aid. Então, qualquer lugar que tenha pele, você pode cobrir com pele. Com pele. A palma da mão é um tipo de pele extremamente específica, mas ela pode receber a pele como curativo também. Rosto também, tudo. Fernando Almeida, Liliane, o volume de inscrições é alto? Na sua opinião, faltam mais iniciativas do tipo que valorizem novos artistas? Olha, eu acho que se a gente compara pelo volume de artistas, sim, né? Na verdade, hoje, você tem uma gama grande de iniciativas para novos artistas, né? Liliana, desses 600, quantos você jogaria fora? 100, 200? Gente sem talento, enfim, que você diz, não tem nada a ver e tal. Porque, assim, na verdade, tem fases, né? Você vê que ele está muito cru no começo ainda. Então, assim, eu não jogo fora ninguém, porque amanhã... A gente nunca sabe. A gente nunca sabe o que vai acontecer com o processo daquela pessoa. Às vezes, o pulo entre uma fase e outra é imensa. Pois né? O Gide não gostou do Proust, né? Pois Por que a Liliana vai se meter a julgar os nossos Da Vinci de amanhã, né? E pessoas se transformam, né? E suas obras também, né? Dependendo do que elas estão vivendo, das suas buscas, então. Mas a sua pergunta também vale no sentido de que para a exposição, para o projeto que a Caixa Cultural propõe de itinerar e mostrar uma nova produção emergente de artes visuais, aí sim o corte foi grande, né? Foi grande, né? É necessário, enfim. Maravilha. Mas muita gente boa, muita. Bruninho, podemos terminar? Podemos. Estava aqui tentando rastrear alguma última, mas não achei. Tudo bem. A gente manda para eles no Facebook. Obrigado, doutor Lima. Obrigado, Liliana Magalhães. Obrigado, doutor Tom Cor.
Obrigado, Luiz Vera. Carlinhos, Bruno, até amanhã. Chegou ao final do final. 5 horas da manhã, ok? Até lá.